Se você advoga e quer uma ação prática que pode ajudar a diversificar o faturamento do seu escritório, você precisa conhecer a revisão do PASEP. É por isso que eu resolvi criar um passo a passo desse cálculo com você. A gente sabe como a leitura das microfichas, as repetições de rubricas, as conversões de moedas e as tão polêmicas saídas de rendimentos da conta podem dar um nó na cabeça. Mas calma, porque nesse vídeo eu vou mostrar tudo o que você precisa saber para fazer esse cálculo no CJ. Para isso, eu vou trazer um caso concreto para a gente simular juntos. Mas se você quiser conferir todos os detalhes do que a gente vai dizer aqui, é só conferir o link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Ah, e se você ainda não faz parte do nosso canal no YouTube, se inscreva e fique sempre por dentro dos assuntos mais quentes da advocacia. Bora começar a dominar o cálculo de revisão do PASEP? Para começar, eu vou preencher o nome do cálculo, passo a passo, Ana PASEP, a data da última movimentação ou saque, que eu vou conferir onde? Lá no extrato do meu cliente, eu já separei aqui, em 27/12/2017, vamos lá, 27/12/2017. Depois você vai perceber que existem duas opções de cálculo e que a partir dela é possível simular 4 cenários. Você pode fazer o cálculo original, tão somente, ou só o recálculo mais vantajoso e mesclar cada um deles com a aplicação dos expurgos inflacionários. Para saber o que cada uma dessas opções significa, é só você posicionar o mouse sobre o ícone de ajuda. E aqui você já vai ter todos eles bem explicadinho. De forma bem prática e simples, para entender como funciona cada uma dessas opções de cálculo, se você quiser se aprofundar um pouco mais, baixe um documento no site do Ministério da Economia chamado Histórico de Valorização das Contas do PASEP. Eu separei ele aqui na telinha para você. Olha só, é igualzinho esse daqui. Então, voltando para as duas opções de cálculo. Aquela primeira, chamada de cálculo original, nada mais é do que a atualização monetária vezes os juros, mais o resultado líquido adicional. Ela representa a forma como é hoje calculado os índices de valorização das contas do PASEP pelo Banco do Brasil. Por isso, o apelido de cálculo original. Já a opção do recálculo mais vantajoso, ele utiliza aquelas mesmas variáveis da tabela, só que de uma forma mais vantajosa para o cliente. Então, ele faz a atualização monetária vezes os juros e vezes o resultado líquido adicional. No nosso cálculo aqui, eu vou optar pela opção do recálculo mais vantajoso e, por enquanto, não aplicar os expurgos inflacionários, porque eu sei que é uma tese mais delicada e que vai demandar da minha parte um estudo mais aprofundado em relação a colocar a união no polo passivo e a questão da prescrição. Então, vamos lá gerar o cálculo? Bom, agora que avançamos nessa primeira etapa, eu vou te apresentar os 4 passos para você realizar esse cálculo com sucesso no CJ. Passo 1. Ler e importar as microfichas e extratos do PASEP. Depois de preencher essas configurações iniciais, você precisa lançar os valores que constam nas microfichas e extratos do cliente. Ana, socorro, por onde começar? Pela leitura das microfichas em sequência, do jeitinho que você está vendo indicado aqui nas setas. Observe que as microfichas, em geral, são divididas nessas colunas. Então, tem data, histórico, débito e crédito. Bastante cuidado com os sinais. Novamente, data, histórico, débito e crédito. Data, histórico, débito e crédito. E aí, a leitura sempre você vai fazer da esquerda para a direita, né? Sempre seguindo as setinhas aqui. Beleza? A primeira parte do cálculo é você fazer um retrato fiel dos extratos do PASEP, com data, rubrica e valores. E sempre com muita atenção ao lançamento dos sinais, se positivos ou negativos. Para realizar essa tarefa no CJ, existem 2 opções: importar os valores ou adicionar. Na opção adicionar, você lança a data, a descrição da rubrica e o valor. E adiciona, vai fazendo uma por uma. Mas eu recomendo mais a opção de importar valores. Para importar os valores dos extratos, é necessário digitar em um outro documento ou planilha todo o extrato completo do PASEP na seguinte ordem. Olha só, eu já separei o do nosso cliente. Data, valor e rubrica. Vamos ver como acontece? Você copia, vem na importação, cola e pronto. É só importar. Mas antes da gente ver o resultado, acompanhe comigo o segundo, o terceiro e o quarto passo, porque eles são bem relevantes para o resultado do seu cálculo. Segundo passo, observar as conversões das moedas. Feito todos esses lançamentos, você precisa verificar se todas as conversões de moedas foram realizadas. No total, são 5. No blog, para auxiliar melhor nas datas e nos divisores, eu fiz uma tabelinha para que você acompanhe durante os cálculos.
essa aqui que está aparecendo na tela. Veja que aqui eu coloco as rubricas correspondentes às moedas, as equivalências, os períodos de vigências e o que fazer no cálculo ou o que você deve observar se as divisões estão sendo realizadas. Atenção! Nem todas as microfichas contêm as conversões de moedas com as rubricas certinhas, o que é um erro a princípio, e você deve ter cuidado para inserir o que é correto se for o caso. Por exemplo, em 1986, a troca de moedas não é cruzeiros, e sim cruzados, que é a 6015. Tem algum problema lançar cruzeiros no lugar do cruzado, igual está nas microfichas? Não, porque a rubrica 6011 e a 6015, elas fazem o mesmo corte de moedas, ou seja, a divisão por 1000. Do contrário do que faz a moeda do plano real, a 1016, que faz a divisão por 2.750. Então, para não causar confusão e qualquer impugnação por parte do banco, procure sempre lançar a rubrica que tiver a divisão corretinha. E se tiver uma nomenclatura própria para ela, coloque. Então, aqui no nosso caso, como existe, eu sempre opto por trocar. Então, eu venho aqui e procuro a 6015, que é a moeda correspondente em 86. Para sentir na prática como é esse segundo passo, anota aí o que você deve fazer. Primeiro, verificar se todas as conversões de moedas foram lançadas. Lembra que eu falei que eram 5, mas a gente vai se importar, na verdade, com apenas 4, porque essa do Cruzeiro, em 90, ela é uma proporção de 1 para 1. Então, aqui você não precisa se preocupar com a divisão, tá? Então, voltando, a gente pega aqui, 9 do 7 de 86, tá lançado certinho, o valor tá aqui. Depois a gente procura 89, 16 do 8 de 89, tá aqui. O cruzado também lançado certinho. Próxima, em 93, tá aqui lançada. Aqui no caso, não, na verdade eu teria que retificar, né? Aqui eu teria que colocar que é a 6011, tá? Para vocês verem como os extratos dos clientes vêm bem trocado mesmo, isso causa confusão. E por último, gente, em 94, o plano real que já tá bem certinho aqui. E, em geral, acredito até que seja uma regra, eles são valores que vêm negativos. Tudo certinho? Então, segue para o passo 3. Agora, se as conversões das moedas não foram lançadas, desconfie. Volte no seu extrato e analise mais uma vez. Olhou e viu que ainda assim não tinha nenhuma conversão ou só algumas? É hora de realizar as correções. Isso é muito comum de ocorrer nas conversões do cruzado novo e do cruzeiro real. Neste caso, você precisa lançar o corte de moedas, mesmo que eles não estejam no extrato. Então, olha só o que você vai fazer. Você vai pegar aquela tabelinha que eu te mostrei antes, que tem lá no blog, que ela vai te ajudar bastante nesse momento. Vai vir no final do cálculo e vai começar a adicionar. Então, por exemplo, em 86 a gente tem o cruzado, 9 do 7 de 1986. Eu venho aqui, procuro a rubrica 6015 e faço nosso primeiro lançamento. Quanto? 0,01. Ana, como é que você sabe esses valores, essas datas? Porque é um padrão em todas as microfichas, tá? Cruzado novo. Eu vou fazer todos aqui com você para você ficar despreocupado. 1989. Aí venho aqui e lanço a 6015, porque tem a mesma conversão de moedas. Então, é tranquilo, lembra? Então, aqui eu venho 0,01. Próxima, em 93, cruzeiro real. Então, eu venho aqui e coloco 11 do 8 de 1993. 6011. Em rubrica própria. 6011. 0,01. E, por último, o plano real, que em geral tem, né? Mas a gente está partindo aqui de um exemplo como se não tivesse nenhuma. E procura 1016, do plano real, e lanço negativo, como eu disse para vocês, que esses valores, em regra, são negativos. Tranquilo até aqui? Segunda anotação, ainda sobre a conversão de moedas. Revise todos os lançamentos que você encontrar repetidos e que aparentemente estão com valores diferentes devido ao corte de moedas. Então, você volta lá no seu extrato e começa a anotar se isso existe. Eu vou te mostrar um aqui no nosso caso real para você verificar como isso acontece. Em 17 do 7 de 85, tá bem ruim de chegar realmente. 8006 eu tenho 1.577.094. E na página seguinte, esse valor novamente aparece na mesma data, com a mesma rubrica, só que já com a moeda convertida. Então, o que você vai fazer? Você não lança esses dois valores, você lança só o primeiro, porque o CJ automaticamente fará a conversão de moedas para você. E cuidado, porque é muito comum de ver esses valores repetitivos nas microfichas. Nas conversões das moedas de 85 para 86,
de 88 para 89 e de 92 para 93. E olha só que legal, depois que você lança os extratos, aqui no CJ você verifica todas as conversões de moedas. Eu vou mostrar aqui algumas, ó. Aqui a divisão, você já vê que tem uma, aqui já tem a outra. Vamos ver a do plano real que é diferente. Tá vendo? Olha que legal, você nem precisa se preocupar. A única preocupação é verificar se os lançamentos das moedas foram realizados. Então, não está no extrato, você mesmo realiza as correções, tá bom? Afinal, essas são falhas do extrato e que você deve corrigir para não interferir no seu cálculo e depois você não ter aquela dor de cabeça com alguma impugnação. Passo 3. Revisar os valores repetidos e os sinais positivos e negativos que aparecem nos extratos. O momento de passar o extrato a limpo, ele é muito importante. E aqui eu não falo só das repetições das conversões de moedas que você acabou de ver na etapa anterior. Existem vários valores que vêm repetidos nas microfichas. Tá aqui um exemplo. Aqui é a página 1 do meu extrato, eu só redesenhei para ficar mais fácil da gente visualizar, em que ela começa com Sante e termina com Sato, né? Sempre dessa forma. Verifique que na página 1, eu tenho o valor de 24/7 de 87, na rúbrica 6002, na fusão de cotas, de 9.073. E na página 2, mais uma vez na mesma data e com a mesma rubrica, e no mesmo valor, tudo igualzinho. Isso volta a se repetir na página 2. Então, aqui eu tenho 3/8 de 87, a rubrica 8006, nesse valor aqui, que volta a repetir. Então, desconsidere esses valores repetidos. Essa é a primeira dica que eu te dou na hora de revisar os valores repetidos, além daquelas das conversões das moedas, tá bom? Dica número 2. Para os valores lançados até 1999, sempre verifique com muita calma os sinais positivos e negativos, porque eles vão interferir bastante no seu cálculo. Já em relação aos valores a partir de 1999, que fica lá no finalzinho do extrato, e de uma forma bem mais nítida, você vai verificar que no lugar dos sinais, ele vai colocar um C para os valores positivos e D para os valores negativos. Dica número 3. Se você utiliza o CJ para realizar o cálculo do PASEP, não utilize Sante e Sato no seu cálculo. Toda vida que tiver esses valores, você não lança, porque o CJ mesmo faz o recálculo para você. Quarto passo, observar os rendimentos que saíram da conta. Não sei se você já percebeu, mas nas microfichas e extratos aparecem os valores negativos nas rubricas 4035, 4503, 1009 e nos pagamentos de rendimentos. Por exemplo, em 20/7 de 83 a 4035, menos 117.993. Em 9/6 de 86, a gente tem outra, uma AS paga de rendimentos, também em valor negativo. E assim por diante. Esses valores são negativos exatamente porque eles saíram da conta do PASEP e foram transferidos para a conta pessoal do servidor. E aí o X da questão. Será que esses valores transferidos pelo Banco do Brasil foram legais? Poderiam ter ocorrido? Então, existem duas teses que discutem se essas movimentações na conta do PASEP foram válidas ou não. Acompanhe comigo aqui na tela. A primeira delas considera que todos os depósitos de rendimentos que saíram da conta do PASEP foram válidos. Ou seja, que as movimentações feitas pelo Banco do Brasil da conta do PASEP para a conta do servidor foram legais. Com isso, o saldo do PASEP vai diminuir porque esses rendimentos saíram da conta. No CJ, está padronizado para acontecer desse jeitinho, mas você também pode fazer de outra forma, se esse for o seu entendimento e pelo que você quer buscar para o cliente. Na segunda opção, você considera que todos os depósitos de rendimentos que saíram da conta do PASEP foram indevidos. Indevidos porque foram realizados sem o conhecimento do servidor ou fora das hipóteses legais de levantamento. Com isso, o saldo do PASEP do cliente vai aumentar, tá? Você pode fazer essa opção aqui no CJ? Sim, de uma forma muito simples. É só você marcar essa opção aqui, tá? Então, naquelas que eu estava aqui, identifiquei com você na etapa anterior, nos valores negativos, por exemplo, uma 4035, deixa eu ver se a gente acha aqui, em 20/7 de 83, 20/7 de 83, eu viria aqui, se eu não quero considerar, eu marco apenas essa opção. Simples. O quinto passo é salvar e ir para a telinha do resultado. A melhor parte. Aí você clica aqui em resultado e vê que logo na primeira linha aparece a diferença do saldo que consta na conta do PASEP e o que deveria ter depois do recálculo feito por você. Depois, aparecem os resultados individuais. Primeiro, o saldo do seu recálculo do cliente, 18.642,40, e depois o saldo do banco.
Olha só o valor que deveria ter nesse fundo. Depois disso, é só exportar o relatório, que aqui você vai encontrar toda a metodologia do cálculo aplicada, o índice, todas as conversões das moedas que foram realizadas, tudo prontinho para você só anexar no processo. Ah, e se ficar com dúvidas, é só acionar o nosso suporte, hein? E aí, esse passo a passo do cálculo foi tranquilo, não é mesmo? Aqui você viu como é importante observar 5 passos na hora de realizar o cálculo PASEP. São eles. Passo 1, ler e importar as microfichas e extratos. Passo 2, observar as conversões das moedas. Passo 3, verificar os valores repetidos e sinais positivos e negativos. Passo 4, analisar os rendimentos que saíram da conta. E 5, os resultados. Com tudo isso, você já vai estar mais confiante na hora de realizar o seu cálculo. Bom, vou ficando por aqui. Mas não se esqueça de deixar um joinha e um comentário pra gente e se inscrever no canal para receber mais conteúdos valiosos como esse. Até breve!